Olá galera, tudo bem rapaziada? Sejam bem-vindos, eu sou o professor de língua portuguesa David Xavier e hoje eu trouxe mais uma rapidinha para vocês. Um assunto que tira o sono de muitos concurseiros que fazem provas do CESP-NB. Para que vocês tenham noção, a matéria de redação oficial para as provas do CESP-NB representa em média as questões 30% das provas de língua portuguesa são feitas em cima de redação oficial. Então você tem que procurar um curso, você tem que procurar um módulo para poder fazer o curso de redação oficial, que nada tem a ver com a redução de produção de texto. A redação de produção de texto é aquela que o aluno vai ter que construir um texto, que normalmente é feito no modelo dissertativo. No entanto, a prova de redação oficial não tem nada a ver com isso. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público se comunica. E aí, como que isso é cobrado em questões de concurso? São várias teorias, várias regras. Eu coloquei duas questões que são importantíssimas e que os alunos costumam errar muito. Olha para cá. Questão número 1. Os textos oficiais requerem o uso do padrão culto da língua, aquele em que se observam as regras da gramática formal e se emprega um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Essa questão aqui está certa. A 2 ele fala o seguinte, antes de eu explicar, tá galera? As comunicações oficiais devem ser redigidas com padrão oficial de linguagem. Essa questão daqui é uma questão que está errada. O que acontece? Quando os alunos encontram essas duas questões, eles muito se confundem. O que é padrão culto da língua e o que é padrão oficial de linguagem? Porque são duas coisas completamente diferentes. Toda a redação de correspondências oficiais, elas devem sim ser redigidas com o padrão culto da língua. O padrão culto é aquele que você escreve segundo as regras gramaticais, observando as regras de concordância, de regência, de acento cativo de crase, de pontuação. Isso tem que existir na redação oficial? Sim. Mas o que diz respeito às regras gramaticais é o padrão culto da língua. É isso que ele afirmou aqui, ó, o uso do padrão culto da língua. No entanto, quando a gente fala em padrão oficial de linguagem, o padrão oficial de linguagem é uma linguagem restrita a determinados grupos. É aquela linguagem que, por exemplo, um advogado escreve para um outro advogado, que escreve para um juiz, que um médico escreve para um outro médico. Essa linguagem que é restrita a este grupo é uma linguagem que deve ser evitada em correspondências oficiais, uma vez que a correspondência oficial ela deve ser clara a todo o público. E eu pergunto a vocês, se eu usar uma expressão específica do direito, para quem não conhece o direito, eu vou ser claro? Não. Aí eu vou ferir o princípio da clareza e, consequentemente, a questão estará errada, o texto estará errado por esse motivo. Não confundam padrão oficial de linguagem com padrão culto da língua. Padrão culto tem que ser usado em toda a correspondência oficial. Padrão oficial de linguagem é uma linguagem restrita a determinados grupos. Essa linguagem deve ser evitada em qualquer correspondência oficial. A única possibilidade de o padrão oficial de linguagem ser visto como certo é se o examinador colocar de uma forma muito clara que o emissor e o receptor conhecem daquele assunto. É a única forma de estar certa. Mas, em geral, a questão está errada quando ele afirma isso. Devem ser redigidas com o padrão oficial de linguagem. Errada. A única confusão que eu peço para vocês não terem é isso daqui. São duas coisas diferentes. Padrão culto e padrão oficial de linguagem. Beleza, rapaziada? Essa foi mais uma rapidinha com o professor David Xavier.